Olá, eu sou a Franceli e você está no canal TV Revista Tintas e Vernizes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse ano de 2022, nós já demos início à terceira temporada das rodadas químicas digitais da revista Tintas e Vernizes. Desde 2022, realizamos as rodadas químicas e que acabaram se tornando um novo canal de comunicação do mercado químico de tintas, que também passou a ser um novo jeito de levar informação com conteúdo técnico de forma mais rápida a você que está nos assistindo, leitor da revista Tintas e Vernizes. E esse jeito novo chegou para ficar, tanto que já iniciamos a terceira temporada da Rodada Química, ou seja, foi o ano de 2020 todo, 2021 também, e agora 2022, trazendo quase todo o conteúdo da revista Tintas e Vernizes impressa. Em 2021, como vocês já devem saber, fizemos algumas alterações, algumas mudanças e ajustes, como, por exemplo, na dinâmica das nossas perguntas. E essa mudança, ela foi fundamental e foi feita com a intenção de promover um bate-papo mais descontraído, com as principais empresas de insumos para tintas. Então, a gente está levando muito mais informação técnica e inovação de maneira mais descontraída sobre materiais e levando a quem realmente interessa por esse assunto, que são os químicos de laboratório, os técnicos em química, os gerentes de suprimento ou compras das indústrias de tintas do país, ou então até os alunos de engenharia química das universidades. E essas rodadas de 2022, elas já chegam diferentes das temporadas anteriores, com temas inovadores. Isso mesmo. E se você que está nos assistindo, busca melhorar a performance da sua formulação de tinta, ou então aprofundar os seus conhecimentos técnicos na área química ou conhecer novos materiais, o canal certo é aqui. E eu quero, como sempre, lembrar você que também aqui, além das rodadas químicas digitais, nesse mesmo canal, a gente também tem as rodadas de entrevistas da revista Tintas e Vernizes. O que é isso? Procuramos destacar novidades de empresas, lançamentos de produtos, ações globais de companhias multinacionais, executivos de destaque, o portfólio de uma companhia, entre outros assuntos, desde que sejam pertinentes ao segmento de tintas. E o tema de hoje aqui nessa rodada será sobre silicones. E essa matéria ela foi elaborada na edição impressa da revista Tintas e Vernizes por nossa jornalista Viviane Salles e, claro, juntamente com a contribuição dos convidados que estão aqui hoje. Bem, eu vou falar um pouquinho dos silicones para você, ouvinte e internauta. Versatilidade é a palavra que define os silicones no mercado químico. E eles oferecem isso na formulação de tintas. É uma matéria-prima que pode ser empregada em diversas aplicações e na formulação de tintas se destaca por oferecer funções de anti-espumante, proporcionar controle de superfícies, de umectação, além do aumento na resistência à temperatura e às intempéries. A química do silicone ela pode ajudar os formuladores a criarem tintas e revestimentos de alto desempenho e de fácil aplicação, além de proporcionar resistência à lavabilidade, mancha, corrosão, ao calor e à água, que são benefícios muito procurados pelos consumidores finais. Então, hoje aqui no nosso canal, num bate-papo diferenciado, para falar sobre a importância dos silicones e essa sua versatilidade nas formulações de tintas, sobre os desafios dos fornecedores, as oportunidades oferecidas pelo mercado de tintas brasileiro para essa matéria-prima, estão aqui conosco hoje no nosso canal. Vou chamar Everton Marion, gerente de negócios da linha Coatings Additivos da Evonik. Olá, Franceli. É um prazer estar novamente aqui compartilhando um pouco de informações para toda a audiência, todo o público da revista. Obrigada, Everton. Seja bem-vindo. Obrigado. Aqui conosco também Lucas Santos, gerente de novos negócios da SQ Química. Obrigado, Franceli, pelo convite. Traremos hoje os importantes desenvolvimentos e produtos de portfólio à base de silicone da SQ Química. Seja bem-vindo, Lucas. Bem, aqui conosco também nós temos a Rosimeire Ciro, especialista de desenvolvimento de aplicações e supervisora de laboratórios Silanos da Momentive. Olá, Franceli.
Obrigada mais uma vez pela oportunidade, agradeço a Tintas e Vernizes também por estar mais nessa junto com vocês e com os colegas. Obrigada pela sua presença. E conosco também hoje Pedro Marani, gerente técnico da Wacker. Olá, pessoal. Olá, Franceli. Obrigado pelo convite. Obrigado a Tintas e Vernizes por poder dar mais uma oportunidade da gente falar um pouco mais sobre essa química maravilhosa que é a química de silicones para todo mundo. Obrigada, Pedro, por você estar aqui conosco hoje e falar um pouquinho aqui com os nossos internautas. Bem, vamos falar sobre toda essa versatilidade, né, que o silicones proporciona na formulação de tintas, porque eu tenho certeza que quem está aqui assistindo esse vídeo se interessa e muito por isso, né? A minha primeira pergunta vai ser para o Everton, e eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos internautas, Everton, quais as vantagens que os silicones oferecem na formulação e ao produto final? Ok. Bom, primeiramente, quando a gente fala um pouco das vantagens do uso do silicone, a gente tem que pensar em dois usos específicos desses materiais nas formulações de tintas. A gente tem tanto o uso dos silicones como aditivos nas formulações e também como resinas. E as vantagens para cada um desse tipo de uso acabam sendo diferentes. Então, por isso que é bastante importante a gente distinguir os produtos nesses dois grupos. Quando a gente fala das resinas, a gente está falando dos ligantes dos sistemas propriamente ditos, né? Um componente que vai estar majoritariamente participando na composição do produto e que vai ter a principal característica de gerar resistência a alta temperatura à formulação a qual esse tipo de material é empregado. Quando a gente está falando do uso dos silicones como aditivos, a gente vai ter inúmeras aplicações que podem ser atendidas com o uso desse tipo de material e inúmeras vantagens com relação a outros produtos também recomendados para as mesmas aplicações. Por conta, até mesmo de como você comentou, Franceli, da versatilidade da molécula de silicone, a gente acaba cobrindo diversas aplicações com o uso desses materiais, desde a umectação até propriedades de controle de superfície, hidrorrepelência e também a questão de gerar slip na superfície, né, de aumentar o deslizamento na superfície. E tudo isso é obtido basicamente alterando o peso molecular da estrutura do silicone, a quantidade de unidades repetitivas de siloxano que vão estar presentes, desde moléculas muito pequenas, com 3 unidades repetitivas, até polímeros de alto peso molecular, e as modificações orgânicas que são realizadas a essa estrutura do silicone, que contribuem também com propriedades e principalmente com a compatibilização do silicone nas formulações. Por que é importante ressaltar principalmente esse ponto? Porque quando a gente faz uso de um silicone linear nas formulações, as formulações de tintas, a maioria delas, acabam sendo muito suscetíveis a defeitos. Então, a principal questão para que a gente tenha um uso adequado é ter a adequada compatibilização. E, em geral, o portfólio que é hoje oferecido de aditivos de silicone para indústrias de tintas, ele é totalmente adequado para o uso correto, o uso que não cause problemas nas formulações. E quando a gente destaca propriamente as vantagens dos aditivos de silicone, a gente pode pensar em algumas características, alguns quesitos principais. Dentre eles, é importante destacar a característica multipropósito. Os silicones são aditivos que acabam trazendo, através do seu uso, mais de uma propriedade para ti. Claro que isso pode ser desejado ou não desejado. Por isso, é muito importante saber o tipo de aditivo que vai ser utilizado para a correta empregabilidade do material. Ok? Então, essa seria uma questão bastante importante, porque alguns aditivos que podem trazer umectação, ele também pode trazer slip, e isso pode ser uma vantagem adicional, porque ao invés de fazer uso de um único aditivo, de fazer uso de mais de um aditivo, você acaba fazendo uso de um único material. Os silicones são muito efetivos para as propriedades às quais eles são oferecidos. Isso faz com que a quantidade de silicone utilizado para obter determinada propriedade seja muito pequena, o que vem trazer um custo em uso adequado, tá? E outra questão que é bastante importante a gente destacar também é que muitas vezes os aditivos de silicone acabam apresentando um efeito residual bastante prolongado. Por conta dele não criar interações com outros componentes da formulação de tinta, o mesmo benefício, a mesma propriedade que você observa quando a tinta é formulada, acaba sendo também observado depois de meses de prateleira.
o que é muito importante, estaria relacionado muito com a questão da estabilidade da tinta e com a garantia de que aquele benefício vai ser observado. Só para complementar, só para poder concluir a minha resposta, eu acho que também é importante comentar que muitas das aplicações dos silicones vão trazer benefícios tanto para a tinta final durante a aplicação, como também durante o processo de fabricação da tinta. Antiespumantes, por exemplo, previnem a formação de espuma durante o processo de fabricação e também garantem um aspecto mais adequado, não tendo bolhas após a aplicação de tinta. Uma melhor umectação de um pigmento contribui para uma melhor agilidade durante o processo de dispersão dos pigmentos. Então, além de toda essa característica multipropósito, efeito duradouro, baixa dosagem de uso, a gente ainda também tem vantagens com relação à aplicabilidade desses materiais, tanto durante a fase de produção, como também durante a fase de aplicação da tinta. Legal. Então, quem vai usar silicone, quem pretende usar silicone na sua formulação, precisa escolher o silicone certo para o efeito desejado, é isso? Sim, até por isso que é muito importante sempre estar em contato, né, com o time técnico responsável pelo fornecimento do silicone, porque como são muitas variáveis que estão envolvidas, né, quando você olha um portfólio de produtos base silicone, a gente tem diversos antiespumantes, diversos dispersantes, diversos umectantes para garantir o correto uso e o melhor uso. A ideia do uso do aditivo, por mais que ele seja utilizado em pequena quantidade, é garantir que o formulador vai usar o produto certo na menor quantidade possível, até para evitar alguns efeitos colaterais que podem ser não tão bem-vindos na formulação. Então, por isso que é bastante importante sempre estar em contato para que tenha uma correta compreensão dos benefícios que aquele material vai trazer para a formulação. Verdade. Ô, Rosimeire, como que os silicones podem apoiar a indústria de tintas e como podem auxiliar no aumento da produção? Bom, vamos lá, né? Como dito por você mesmo, né, Franceli, o silicone ele é definido pela palavra versatilidade. Então, é uma química extremamente versátil. Você usa o silicone em N materiais, em N produtos, né? É uma tecnologia, essa tecnologia de silicone, ela garante o máximo de compatibilidade com diversos materiais. Então, a gente está falando aí desde cosméticos, brinquedos, borrachas, cerâmicas, adesivos, até chegar no nosso mundo de tintas e revestimentos, onde o silicone ele tem diferentes funcionalidades e trazem diferentes performances para o produto. Como o Everton bem colocou, existe um portfólio muito grande, né, quando você fala de silicones, e cada um é direcionado para uma propriedade requerida. Então, assim, é extremamente importante esse contato com a área técnica para indicar o melhor produto, porque isso vai ganhar caminhos no desenvolvimento de um produto, vai ajudar o formulador a chegar mais rápido na propriedade que ele quer, né? Na indústria de tintas e revestimentos, o silicone proporciona aos produtos propriedades como excelência em adesão, resistência química, resistência mecânica, auxilia na resistência a intempéries e a melhoria de aspecto em geral, dentre outros, muitos outros benefícios que essa molécula, que essa química pode trazer para uma formulação de uma tinta ou de um revestimento. Falando especificamente nesse quesito de um revestimento, pensando na superfície do produto, né, onde na maioria das vezes propriedades como um nivelamento, um brilho, uma fluidez, um aspecto mais bonito, isso é requerido. Os aditivos à base de silicone, ele tem o poder de trazer essas propriedades. Então, você consegue melhorar o nivelamento, você consegue ajudar a não formação de crateras, você consegue ter uma fluidez melhor, você consegue ter uma umectação melhor. Então, nesse quesito especificamente de aspecto, o silicone ele é grande aliado para trazer essas propriedades. E quando falamos em processo produtivo, em muitos casos, os silicones são auxiliares de processo. Então, ele auxilia o processo. E, por exemplo, o silicone tem uma propriedade de baixar a tensão superficial, que permite uma boa umectação e uma boa molhabilidade. Num processo onde você tem uma tinta pigmentada, essa característica ela é extremamente importante,
porque você otimiza seu processo umectando melhor o pigmento. Então, esse é um exemplo entre vários outros que existe nesse mundo de silicones para otimizar o processo de produção. Legal. E o uso correto vai dar o desempenho que o cliente quer no produto final, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. Tá certo. Pedro, desculpa, Lucas. Conta pra gente aqui, a empresa SQ Química, ela avalia que o mercado foi impactado pela distribuição de produtos químicos? Sem dúvidas, né? É importante a gente mencionar que a SQ Química ela tem como origem os insumos exclusivos para a tecnologia UV, que foi onde a gente nasceu, né? Mas já há mais de 8 anos que a gente atua com matérias-primas para revestimentos base em água, base solvente. E hoje a gente vai analisar um pouquinho dos impactos da cadeia de silicone que ocorreram aí nos últimos anos, né? Principalmente devido à pandemia, mas a gente também vai notar que tem outros fatores, né? Então, até o período ali pré-pandemia, tá? A cadeia de especialidades químicas à base de silicone era muito estável. A gente notava aí pequenas variações de custo, alguns problemas realmente bem pontuais de disponibilidade, e isso foi se estendendo durante os 6 primeiros anos de trabalho da SQ Química, tá? Nessa linha de silicones. Em 2020, com o início ali da pandemia, né? Só que, principalmente com o receio do mercado, por parte do importador, fabricante, cliente, houve um receio muito grande de como caminharia o mercado, né? Então, esse receio fez com que ocorresse um desabastecimento momentâneo também aqui no Brasil, nessa linha de produtos à base de silicone. E principalmente nos materiais aí, mais commodities, né? De altos volumes importados. Em 2021, né? A gente ainda notou que a pandemia continuou, e só que além da pandemia, a gente teve algumas situações climáticas nos Estados Unidos e no México, mais especificamente ali no Texas, que foi o grande problema, né? Que acabou refletindo no congelamento de algumas principais plantas aí, fabricantes de silicones, né? E com isso houve mais um desabastecimento momentâneo no mercado em 2021, mas a SQ Química já estava bem mais preparada para lidar com essa situação a partir de 2021, né? A gente acionou os parceiros asiáticos, colocou foco em produtos à base de silicone para garantir a disponibilidade de diferentes opções para o cliente, para diferentes linhas, diferentes aplicações e funções, como os colegas comentaram, para ter disponibilidade do material em estoque local e principalmente o preço competitivo frente ao mercado, né? E atualmente a gente nota que, além da disponibilidade de produto estar ok, principalmente voltado a produtos asiáticos, né, importados por nós, a gente conta com uma gama de soluções muito ampla, porque a gente acabou desenvolvendo diversas soluções durante os períodos aí de problemas e crises, desde pandemia e problemas climáticos que ocorreram aí nos últimos anos. Então a gente notou que a crise veio para gerar possibilidades e tendências no mercado, e a SQ realmente está mais pronta do que nunca para realmente ajudar o cliente nesses desafios. E pegando o gancho do Lucas, né, falando sobre a distribuição, como é que você, a Wacker, avaliam esse segmento de mercado? E na sua visão e na visão da empresa, quais são os desafios? Quer dizer, a gente ainda caminha para um desabastecimento, enfim, normalizou. Qual é a visão de vocês sobre o segmento de silicones? Franceli, nesse aspecto, a gente acredita que a gente já está seguindo de volta para um mercado de normalidade, tá? E acho que a palavra que mais define o mercado de silicones em tintas é oportunidade, tá? A gente tem visto cada vez mais o uso incremental de silicone nas formulações, nos mais diversos usos dentro da cadeia de tintas, tá? E a gente vê isso por duas razões, tá? A primeira é porque a gente tem um portfólio de tintas muito maior, com mais funcionalidade e com mais diversificação, né? Isso faz com que você tenha tintas específicas para cada aplicação, onde as funcionalidades dessas tintas vão ser as mais adequadas. E aí você precisa de matérias-primas mais adequadas para você gerar tais tintas, né? E é aí que o silicone entra, como uma matéria-prima versátil, multifuncional, com diversas características, a gente consegue agregar valor à tinta do fabricante
para que ele consiga entrar cada vez mais nessas aplicações diferenciadas, gerando valor tanto para ele quanto para o cliente final, né? E acho que a principal questão, e acho que o principal desafio, que nem você pontuou, é com respeito a custo, tá? Porque com uma formulação com silicone mais específica, mais funcional, ela traz vantagens de custo tanto para o formulador, quanto para o aplicador, quanto para o cliente final. Tá? Ela é uma formulação, no final das contas, mais barata, porque a gente não está pensando somente no custo do produto, mas sim no custo total, né? Vamos pensar numa formulação que vai ter uma durabilidade maior, que vai ter menos defeitos, que vai ter menor custo de manutenção, então tudo isso tem que ser olhado, né? Por outro lado, se eu olho somente o custo da formulação, pode ser que esse custo seja um pouco maior. Então o desafio é traduzir esse menor custo final quando eu tenho uma formulação mais cara, né? É mostrar valor, é mostrar funcionalidade e é mostrar que no final das contas tudo pode ser mais barato utilizando um produto mais adequado. Pegando esse gancho, né, Pedro, que você acabou de citar, sobre os tipos de silicones e os tipos de tinta, existem tipos de silicone para todos os tipos de custo de tinta, é isso? Então, quer dizer, uma tinta econômica, ela pode ter um silicone na sua formulação, ou só uma standard, ou só uma premium, ou super premium? Quer dizer, é um produto um pouco mais caro? Você falou que existem várias, né, faixas para que você possa adequar a sua formulação. Eu acho que nem é tanto por esse lado, viu, Franceli? Quando a gente fala de uma tinta econômica, o cliente final ele só está vendo o custo, né? A gente sabe disso quando a gente analisa o mercado de tintas. Sim. A gente já sabe hoje que uma tinta premium ela é mais barata no custo em uso do que uma tinta econômica, né? Sim. O que o silicone vem trazer é cada vez mais a gente avançar nessa cadeia de valor, tá? É a gente falar que você vai ter uma tinta premium que vai ser focada em exterior, porque ela vai ter uma vantagem de proteção contra intempéries ou uma redução na pega de sujeira dessa tinta exterior. Ou então pensar numa tinta interior, onde eu tenho um menor efeito dry burnishing, um polimento a seco, onde eu tenho uma tinta com toque mais macio, com tempo em aberto estendido, ou com melhor resistência a manchamento, sabe? É nesse tipo de movimento que o silicone vem ajudar na questão da funcionalidade. A gente vai ter, então, no final, uma tinta mais funcional, mais adequada, e com custo final em uso, muito mais vantajoso para o consumidor. Entendi. Bem, eu quero perguntar agora para cada um de vocês, qual é a linha de silicones mais recente da empresa de cada um, ou de maior destaque, quais são as características, quais são os benefícios que os formuladores de tintas vão encontrar em cada produto que vocês vão citar agora. Everton, você pode começar? Bom, a Evonik tem direcionado todos os seus desenvolvimentos, principalmente de aditivos, que é onde está concentrada a maior parte do nosso portfólio, em busca de alternativas que possam vir a suprir as necessidades do mercado atual, principalmente com relação a perfil regulatório. Então, cada vez mais se aumenta a necessidade de atender diversos perfis regulatórios e se torna cada vez mais evidente o perfil regulatório de cada região. A gente já tem aí especificidades para cada região com relação a requisitos próprios. A questão de formulações que tragam sustentabilidade, então sempre eliminando a possibilidade do uso de solvente, tirando também o solvente da composição dos nossos materiais e também trazendo produtos com conteúdo renovável. E especificamente no caso dos silicones, os nossos principais lançamentos nos últimos meses estão focados nos antiespumantes, sempre trazendo para os antiespumantes uma questão que é bastante importante. Sempre que a gente fala da característica de performance antiespumante, a gente sempre tem a questão da preocupação com compatibilidade. Porque quanto mais eficiente é um antiespumante, muitas vezes maior a incompatibilidade que esse agente traz. Então, a Evonik desenvolveu o Tego Foamex 812, que é um antiespumante recomendado para os sistemas de madeira, especificamente, mas podem ser utilizados em outros sistemas também. E ele traz a principal característica de uma excelente ação antiespumante com uma ótima compatibilidade. Então, é um dos produtos que a gente conseguiu ter um melhor balanço dessas duas propriedades.
ele atende diversos perfis regulatórios, é um antiespumante base de silicone 100% ativos, e que, por conta da sua alta estabilidade, ele pode ser utilizado, inclusive, em fases de produção com alto cisalhamento, como, por exemplo, dispersão e moagem. Adicionalmente, a Evonik também lançou o Tegofamex 852, que daí já é um antiespumante voltado especificamente para o mercado de tintas de impressão e vernizes, também 100% ativos, com alta capacidade de combate de espuma e alta compatibilidade, que atende principalmente os aspectos regulatórios para contatos com alimentos. Então, ele acaba sendo bastante interessante por conta desse perfil regulatório diferenciado. E do ponto de vista de controle de superfície, a Evonik lançou o Tegoglide 496, que é um agente modificador de superfície bastante interessante, que pode ser utilizado em sistemas base água, solvente e UV, e que não compromete a repintura, que é um problema muito associado com silicones de alto peso molecular, uma vez que quando você quer ter modificação de superfície, você quer trazer slip, quer trazer propriedade anti-blocking, e esse silicone ele é bastante adequado, porque mesmo tendo um peso molecular elevado, garantindo um bom slip e mudança de sensorial na superfície, ele permite a repintura. Legal. Sim. Lucas, qual é a linha de silicones mais recente da SQ ou de maior destaque? Quais são os benefícios e as características que o formulador vai encontrar? Bom, a SQ atua, né, com diferentes aí grades de aditivos e resinas à base de silicone, né? A gente tem opções como nivelantes, antiespumantes, agentes hidrofóbicos, agentes umectantes, surfactantes e outras funções específicas como suportar temperatura até 600 graus Celsius, né? Então, eu separei aqui inicialmente 3 itens de destaque no nosso portfólio voltado a um item base silicone, e no final eu vou comentar também 2 lançamentos que a gente acabou de tirar do forno agora em 2022. Né? Bom, o DFON, inicialmente, é um dos destaques nossos. Esse é um aditivo anti-espumante, base de silicone 100% ativo, para micro e macro espumas, tá? Em sistemas base UV e solvente. Ele é aplicado aí em tintas e vernizes, em proporções de 0,05 a 0,5%. Como nivelante, nós temos o DLV57, é o nosso aditivo aí, é o nosso primeiro aditivo lançado no portfólio SQ Química. Ele é um aditivo nivelante base silicone 100% ativo também, com funções principais de nivelamento, alto brilho e tem um custo muito atrativo, tá? Uma das vantagens dele é que ele é bem universal em suas aplicações, pode ser utilizado em tintas, vernizes, na proporção de 0,05 a 0,5% também. Um outro destaque é o DHT840, essa é a nossa resina de silicone para elevadas temperaturas, suporta até 600 graus Celsius. Ele é aplicado em tintas e vernizes, principalmente para máquinas, motores, chaminés, escapamentos e produtos que necessitam aí suportar essa temperatura, né? E pode ser utilizado como uma resina principal ou realizar uma blend aí com outras resinas para reduzir um pouquinho o custo ou com outras propriedades necessárias. Né? Temos como lançamento agora, tá? O DEFO 1488, ele é um aditivo base de silicone 100% ativo, livre de VOC, vai muito também nessa questão regulatória necessária, e ele é voltado para sistemas base água. Ele é aplicado em tintas, vernizes, adesivos, em proporções de 0,1 a 1%, tá? E o mais novo lançamento seria o aditivo anti-pichação. A gente, na verdade, ele poderia ser anti-pichação ou fácil limpeza também. A gente indica para Top Coat, no sistema base água e base solvente, a gente tem um para cada sistema, e ele é aplicado em proporções de 0,2 a 2%. Então, é um portfólio aí voltado a solucionar alguns problemas do cliente que a SQ Química acaba trazendo para o Brasil. Rosimere, qual é a linha que você destaca da Momentive? Quais os benefícios? Quais são as características desses produtos que o formulador vai encontrar? Bom, a Momentive ela também tem um portfólio muito amplo nessa parte de silicones, então passa desde dos silanos especificamente, que são para aderência, possui os aditivos de superfície, que são os copolímeros de silicone, tem a parte de resinas de alta temperatura, a
parte de pré-polímeros, a parte de emulsões aquosas. Então, a gente tem um portfólio bem amplo, né? Então, tudo depende do que o cliente final está precisando como propriedade para sua tinta, para o seu revestimento, a gente vai estar direcionando o silicone mais indicado. Mas para essa rodada digital, a gente selecionou 2 produtos que achamos bem interessante trazer. Um deles, inclusive, foi lançado na ACS esse ano, na American Coating Shows, e ambos são da tecnologia de emulsões de silicone, tá? Então, são produtos à base aquosa. O primeiro deles é o Cotosil Prim 2, que é uma emulsão à base de silano siloxano, 64% de sólidos, 64% ativo, e é indicado para revestimentos aparentes, né? Onde se busca a hidrofobicidade sem alterar a característica original do revestimento. Quando a gente fala em concreto, tijolos, tijolinho aparente, telhas, esse produto é bem direcionado para isso. Com esse produto e a química do silano siloxano envolvida nele, você tem, o cliente ele vai ter uma excelência em resistência à água, um efeito hidrorrepelente, proporcionando um efeito gota duradouro, que é o que se busca, né? A hidrorrepelência para esse tipo de revestimento. E o outro produto, o segundo produto, chama Cotosil Clean, esse que foi lançado esse ano na ACS. Trata-se de uma emulsão à base de silicone, a 45% de sólidos, 40% de material ativo. Ele é indicado tanto para tintas arquitetônicas, para madeira, também para concreto. E em baixas dosagens, esse produto proporciona um efeito hidrofóbico, onde você vai ter uma alta resistência ao risco, uma excelência em resistência a manchas. Então, por esse efeito hidrofóbico que ele proporciona, ele evita o manchamento, além do efeito de lixiviação, que é algo que o mercado vem buscando cada vez mais, né? Que são aquelas manchas brancas que ficam na parede, na pintura. Então, esse produto ele ajuda nessa propriedade, né? De evitar a lixiviação. E também o efeito antibloqueio, né? Que muitas vezes a tinta ela acaba tendo o blocking, né? Se você colocar, por exemplo, 2 superfícies, e dependendo do tipo de aplicação, você precisa evitar esse tipo de defeito. Então, o Cotosil Clean, para um sistema base aquosa, também ele acaba vindo com essa propriedade adicional. Então, são os 2 produtos que a gente separou para trazer aqui para essa rodada, o Cotosil Prim 2 e o Cotosil Clean, ambos emulsão aquosa nessa tecnologia de silicone. Certo, obrigada, Rosemary. Pedro, e a Wacker? O que você destaca aí de silicones da Wacker? Quais os benefícios? Bem, a Wacker é reconhecidamente uma empresa com um portfólio bem extenso para a área de revestimentos e de tintas. Então, eu vou destacar alguns poucos produtos aqui para vocês, bem brevemente. O primeiro é o Silres BS 6042. Ele é uma resina de silicone, uma emulsão de resina de silicone para ser utilizada em tintas decorativas, tintas arquitetônicas, com foco em exterior. Tá? A principal vantagem dele é a redução do dirt pickup, da pega de sujeira, dessas tintas para exterior. Então, se pensar numa textura, numa tinta, a pega de sujeira dele dessa tinta vai ser significativamente reduzida com o uso do Silres BS 6042. Um outro produto é o Silres BS 333, ele é um aditivo multifuncional, e o foco dele é mais pensando em aplicações interiores, tá? Ele reduz ou elimina também o efeito de polimento a seco, o dry burnishing, quando você esfrega a parede, você muda o brilho da superfície, então você consegue eliminar isso com o uso de um silicone. Ele traz melhoria contra manchas, então você consegue limpar a parede muito mais facilmente. Ele traz toque macio para essa superfície. Ele traz resistência a riscamento, especialmente quando a gente pensa em cores escuras, né? E também ele traz um aumento no tempo em aberto. Isso faz com que você tenha uma diminuição das marcas de rolo quando você está pintando uma parede. Você consegue fazer uma superfície muito mais sem defeitos e muito mais uniforme utilizando esse material. Pensando em aplicação já em tinta industrial, a gente conhece muito silicones para altas temperaturas e eles vão sempre em sistemas
ou base solvente ou autossólidos, mesmo assim com solventes. E a gente traz aqui um produto inovador, que é o Silres MSE 100, que é uma resina de silicone para essa mesma aplicação, para resistência a alta temperatura, e ele cura sem necessidade de aquecimento e ele cura por umidade. Por isso, ele é um produto 100% silicone. Você não utiliza nenhum tipo de solvente na composição dessa tinta. Tá? Ele é um processo muito mais simples, então, porque você não precisa, não precisa de aquecimento para ativar a propriedade de resistência a alta temperatura dessa tinta, e mais ecológico, porque você não utiliza nenhum tipo de solvente na formulação. Também nessa área de tintas industriais, eu vou destacar o Silres HP 2000 e o Silres HP 2020, que são dois materiais para você fazer um revestimento epóxi siloxano, tá? Isso traz uma melhor resistência ao UV e a intempéries para esses revestimentos, tá? Sendo que você evita aí também, em alguns casos, até a utilização de um top coat PU para proteção contra o UV, ou seja, você consegue reduzir complexidade da aplicação, você consegue melhorar a propriedade do material, utilizando somente um material como um endurecedor para uma resina epóxi. É uma tecnologia bem inovadora e bem vantajosa para quem trabalha com esses revestimentos para proteção contra intempéries, tá? Destaco também o Silres BS 710, que é um silicone para fabricação de um revestimento anti-grafite, tá? Ele faz um revestimento permanente, ou seja, você não tem remoção do revestimento quando você faz a limpeza do grafite, até porque também a remoção dessa pichação, desse grafite, ela é feita somente utilizando água fria, então eu posso usar uma hidrolavadora e cobrir uma área muito extensa de pichação num tempo muito curto, né, fazer essa limpeza muito rapidamente. Ele é altamente durável frente ao UV e a gente já chegou em mais de 30 ciclos de pichação e limpeza sem que haja nenhum defeito no filme do revestimento utilizando o Silres BS 710. E por fim também eu destaco o Silres BS 6920, ele é um polímero com terminação em silano, né, um STP, que é a tecnologia que a gente utiliza aqui. Ele é altamente reticulado, né, ele cura com umidade do ar, então ele faz um revestimento monocomponente com excelente dureza e excelente resistência à abrasão. Então ele pode ser aplicado tanto para revestimento de pisos, onde você substitui um silicato ou um waterglass para endurecimento e proteção contra a abrasão desses revestimentos, ou ele também pode substituir resinas epóxis ou resinas PUs em revestimentos de piso. Então ele é um material monocomponente de camada fina, com alta dureza e alta resistência à abrasão, né, que nem eu comentei, além de que ele tem uma facilidade na repintura e na manutenção. Eu não preciso fazer uma remoção do revestimento anterior para entrar com um novo revestimento, como é tradicionalmente feito com as resinas epóxis ou PUs. Então, ele traz essas vantagens também desse tipo de sistema. Nossa, eu acho que a palavra certa realmente para o começo dessa rodada, falando sobre silicones, versatilidade define tudo, né? Porque o que foi que a gente viu aqui através de vocês foi uma imensidão de possibilidades para você otimizar a formulação de tinta, não é verdade? Acredito que os nossos internautas tenham se identificado aí com vocês, com o portfólio de vocês, e se estão buscando isso, né, se estão procurando por produtos específicos para a formulação, com certeza uma das empresas que participaram daqui poderá lhe ajudar, lhe atender, não é verdade? Então, se você está procurando silicone, entre em contato direto com cada uma delas, tá? Rosimeire, você gostaria de deixar o seu contato, o contato da Momentive, para quem está aqui nos assistindo? Sim, sim. Bom, vamos lá. Se vocês quiserem saber mais informações sobre silicones, precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato comigo no rosimeire.ciro@momentive.com ou no telefone 11 99942 9878. Muito obrigada, Franceli. Obrigada, Tintas e Vernizes e aos colegas por mais essa rodada. A gente que agradece. Lucas, gostaria de deixar o seu contato da SQ Química? Por favor, então, lucas.santos, né, @skquimica.com o e-mail, e temos os telefones aí, né, 19 3244 3487 e o meu celular pessoal 19 98293 4830, estamos à disposição. Pedro, um contato seu da Wacker? Sim. O meu e-mail para contato é o pedro.marani@wacker.com.
E o telefone para contato, com o WhatsApp, se alguém quiser mandar também, é o 11 99430 8880. Obrigado, Franceli, obrigado, Tintas e Vernizes, por mais essa oportunidade aqui de compartilhar conhecimento com o mercado de tintas. Eu que agradeço. Everton, seu contato da Evonik. Claro, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do portfólio de silicones da Evonik para aplicações em tintas, vocês podem me contactar pelo e-mail everton.marion@evonik.com ou pelo telefone 11 97 108 7426. Também agradeço a revista, Franceli, a todos os colegas que estiveram aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês terem se disponibilizado para passar esse material e todo esse conhecimento para os nossos internautas. E eu também, em caso de dúvida, eu sigo à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, Franceli com Y no final, @tintasevernizes.com.br. Vocês podem também seguir as nossas redes sociais, né? Não esquece de dar um like e se inscrever no canal para receber as notificações aqui do nosso canal do YouTube para as próximas rodadas. Não deixe de compartilhar com seus colegas e amigos, porque a informação é sempre bom passar adiante. Eu sempre digo isso. E se você que é químico, mesmo que você seja aluno de alguma universidade, que você tenha alguma sugestão de tema a ser abordado em nossas rodadas, manda mensagem para mim. Acabei de deixar aí, franceli@tintasevernizes.com.br. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima rodada Química Digital da revista Tintas e Vernizes. E muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui e proporcionarem uma rodada tão gostosa. Tchau, até a próxima.